Você sabia que a febre, apesar de ser quase sempre associada com uma doença, ela nem sempre quer dizer isso? Fica aí que eu vou te explicar tudo sobre a febre hoje. Olá, mamães, papais, vovós, vovôs, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, eu sou pediatra, trabalho na região da Grande Florianópolis e hoje eu vou conversar com vocês sobre um sintoma muito comum nas nossas crianças, que é a febre. Vamos desmistificar a febre, entender exatamente quando que ela precisa ser avaliada, né, com mais cuidado, ou quando ela indica apenas um quadro mais benigno e que vai logo passar, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a febre. A febre é a elevação da nossa temperatura do corpo. Então, a gente considera febre quando você mede a temperatura na axila e essa temperatura dá acima de 37,8 graus Celsius. A temperatura corporal, ela varia conforme alguns fatores. Um deles é a idade, tá? Então, crianças menores de 1 ano tendem a ter uma temperatura um pouco mais elevada do que a temperatura que eles vão ter quando adultos, tá? Uma outra coisa é a mulher. O sexo feminino costuma ter uma temperatura um pouco mais elevada do que os pacientes do sexo masculino. Outra coisa é a variação circadiana, gente. Então, a nossa temperatura corporal, ela é um pouco mais baixa no período noturno, principalmente na madrugada. E isso é natural. Não é muito mais baixa, é em torno de 0,5 grau mais baixo, mas é isso que acontece, essa variação, tá? A temperatura ambiental muito elevada, um ambiente muito abafado, também interfere com a temperatura do nosso corpo. Atividade física intensa também aumenta a temperatura do nosso corpo. E é muito importante a gente saber que existem diferenças de temperatura de acordo com o local que você está medindo. Então a temperatura ela pode ser medida não só na axila, que é a forma mais comum que a gente faz, né? A temperatura ela também pode ser medida na boca, retal, e ela também pode ser medida timpânica, né? Que é aquela do ouvido. Então, e agora a gente ainda tem aqueles termômetros que a gente vê muito, né, no supermercado, nos shoppings, que é o termômetro que vê a temperatura da pele, né, mas ele é um termômetro infravermelho. Todas essas temperaturas vão ser diferentes de acordo com a parte do corpo. Então, normalmente, como a gente costuma ver a temperatura axilar, né, é a temperatura mais comum, né, mais habitual da gente ver, essa temperatura a gente vai considerar febre acima de 37,8. A temperatura retal, por exemplo, ela é de 0,9 a 1 grau acima da temperatura axilar. Então, uma temperatura retal, por exemplo, só pode ser considerada febre acima de 38,7. Então, por isso que a gente fala que varia muito de onde você está medindo a temperatura do corpo. Aqueles termômetros com infravermelho que a gente só aponta para a pele, aquele termômetro vai dar uma temperatura um pouco mais baixa do que a sua temperatura normal. Então, ali você vai considerar a febre antes, pelo menos 0,5 grau antes. Então, 37,5, 37,3 a gente já vai estar considerando febril naquele termômetro, né, que vai na pele, né, o infravermelho de pele, tá? Se for o timpânico, aí já não é do mesmo jeito, tá? Porque o timpânico, a temperatura ela é o mais próxima possível da temperatura central nossa, né? Então ele dá, na verdade, até um pouquinho acima da axilar, mas assim, muito pouco acima, é um 0,3, 0,5 graus acima no máximo, tá? Então a gente tem que levar em consideração onde que a gente está medindo a temperatura para poder aí sim dizer se é febre ou se não é febre, aquele valor medido, certo? Vou explicar para vocês agora o mecanismo da febre. Então, você vai ter um fator externo, tá? Que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? Pode ser um processo inflamatório por um trauma, né? Então, tudo isso pode acontecer, né? Isso vai funcionar como um pirógeno exógeno. O que seria isso? Seria uma coisa que vai causar fogo,
né? Assim, algo externo que causaria fogo no nosso corpo, né? Então, isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico, ele venha com as células para combater aquilo ali que está causando essa alteração, e essas células do nosso sistema imunológico, elas vão liberar substâncias inflamatórias que vão funcionar como pirógenos endógenos, ou seja, como fogo interno. Esses pirógenos endógenos vão lá no nosso cérebro, vão lá no nosso termostato, que é aquilo que controla a nossa temperatura, que fica lá na região do hipotálamo, e vai fazer com que aumente a nossa temperatura. Afinal de contas, eles são fogo interno, certo? E aí vai causar a febre. E por que a gente tem a febre, gente? Porque a febre é uma forma do nosso mecanismo combater o que está externo, causando fogo no nosso corpo, certo? Então, ela é um mecanismo de defesa também do nosso corpo, ok? E aí a gente vem com aquela pergunta clássica. A febre em si, ela é do mal ou ela é do bem, né? Ou ela é uma coisa e outra? Na verdade, ela é uma coisa e outra, tá? Então, assim, gente, a febre, ela aumenta o nosso consumo de oxigênio, né? E aumenta a nossa função cardíaca, né? A necessidade de mais e mais e mais atuação cardíaca. Isso vai ser ruim apenas para aquelas crianças que são muito debilitadas ou que têm algum problema de coração, tá? Para as crianças normais, para os adultos normais, isso não vai ser ruim, tá? Outra coisa é que aquela coisa da febre poder causar convulsão. Gente, a febre só vai causar convulsão em pessoas geneticamente predispostas. E a convulsão febril, ela é uma convulsão benigna. Não quer dizer que alguém que teve uma crise convulsiva com febre vá ter epilepsia. Na maioria das vezes não vai, tá? Febre alta pode causar lesão cerebral? Sim, gente, pode causar lesão cerebral, desde que a temperatura ultrapasse 41 graus e meio. Então é muito difícil, gente, chegar a uma temperatura axilar acima de 41 graus e meio para que a gente se preocupe com lesão cerebral devido à febre, tá? A febre, ela pode causar outros desconfortos, né? Então, assim, a gente vai ter dor muscular, a gente vai ter uma moleza, a gente vai ter a perda do apetite, tudo isso vem junto com a febre e causa um desconforto, principalmente para as nossas crianças. Mas é um prejuízo, gente, que à medida que o nosso corpo for resolvendo o causador da febre, né? O nosso fogo externo, ela vai melhorar de todo o resto. A gente tem que lembrar as partes boas da febre, né? Primeiro, aquela que eu já falei, a febre é mais um mecanismo de defesa do nosso corpo contra, por exemplo, vírus e bactérias que estão ali causando a febre, certo? Então, ela é mais uma forma de combater. Então, ela não é de todo ruim, certo? Uma outra coisa também, gente, é que a curva febril, né? Ela vai nos ajudar a detectar a melhora ou a piora do paciente. Então, é aquela febre que vinha alta, muito alta, muito alta, e aí quando chegou ali pelo segundo para o terceiro dia, ela começou a ficar mais baixa, começou a dar um intervalo maior entre as febres. Essa febre indica que ela está melhorando, que o paciente está melhorando, porque é uma curva que está aumentando o tempo de intervalo entre uma febre e outra e está diminuindo a temperatura, né? Então, tá com febre ainda? Tá, mas ela tá melhor. Isso indica pra gente que está tendo uma melhora já, tá? Outra coisa, gente, como medir a temperatura, tá? Então, é importante a gente saber como medir a temperatura correta. O termômetro mais comum que a gente tinha até pouco tempo antes da pandemia era o termômetro axilar, aquele que a gente coloca na axila da criança, e o nosso maior cuidado é que a criança não podia estar com a axila molhada. Então, por exemplo, se tivesse suor, a gente precisava secar para depois colocar o termômetro, juntar bem o braço da criança coladinho no corpo e esperar em torno de 4 minutos ou até o termômetro apitar, né, quando era aquele digital, para poder ver a temperatura correta, certo?
Agora a gente tem muito aqueles termômetros cutâneos, né? Então a gente sempre pede para usar esse termômetro cutâneo na região central do corpo, gente, porque quando a gente mede na mão, né, nos pés, geralmente a criança, quando ela tá com febre, ela fica com essas regiões mais geladas. E aí acaba que essa temperatura não vai ser adequada, tá? Então mede perto da testa, né? Mede perto do pescoço, mede aqui nessa região do tórax superior, porque aí sim vai ser uma temperatura mais próxima, né, do que a criança tá mesmo, tá? E lembrando que essa temperatura que a gente mede na pele com aquele termômetro de infravermelho, ela geralmente ela é um pouco abaixo da temperatura axilar, em torno de um 0,3 a 0,5 graus Celsius, tá? Outro jeito da gente medir é com aqueles termômetros de ouvido, tá? Então, aquele termômetro de ouvido, a gente coloca, ele vai medir a temperatura timpânica. Ele dá uma temperatura bem perto da nossa temperatura central mesmo, tá? Então, é um termômetro rápido também, ele também é com infravermelho e a temperatura é bem próxima da axilar, um pouquinho acima, tá, gente? É em torno de um 0,3 a 0,5 acima da axilar, certo? E a gente ainda tem, pelo menos eu vejo bastante na internet, às vezes, aquelas chupetas com termômetro. Essas não são recomendadas, tá, gente? Porque essas tem muita interferência ali da saliva, né? Se a criança vai ficar com aquela chupetinha paradinha mesmo embaixo da língua, porque teria que ser embaixo da língua para medir. Então, ela não é recomendada para medição, tá? Cuidado muito especial com esses termômetros que a gente tem agora, que são todos digitais, tá? A gente precisa trocar a bateria, a pilha, né, regularmente. Então, assim, pelo menos a cada 4, 6 meses, no máximo, você tem que pôr uma pilha nova, tá? Porque aí, às vezes, você tá lá medindo. Isso acontece muito não para febre, até mais para hipotermia, né, que é a temperatura mais baixa, que eu vou falar num próximo vídeo. De você medir e ficar dando hipotermia, na verdade é só a pilha que tá fraca, né? Então a gente precisa estar sempre com essa pilha novinha, essa bateria novinha, para poder confiar nessa medição de temperatura, tá? Além da febre, gente, o que é importante a gente avaliar na criança? Primeiro, a idade, tá, gente? Então, febre numa criança acima de 3 meses, a gente pode aguardar. Não tem problema, a gente aguarda, observa outros sintomas, vê se aconteceram outras coisas associadas para a gente poder tomar uma conduta. Agora, aquela febre em bebê abaixo de 3 meses, essa precisa ser investigada o quanto antes, porque é uma idade muito arriscada de fazer um quadro chamado de septicemia, que é uma infecção disseminada pelo corpo. Então, bebê abaixo de 3 meses com febre, a gente precisa investigar e muitas vezes coletar exames, tá? Outra coisa que a gente precisa saber são os sintomas que vêm junto com a febre. Então a febre tá sozinha ou tá com tosse, ou tá com diarreia, ou tá com vômito, ou tá com calafrios, né? Apareceram manchas no corpo. O que mais apareceu além da febre? Quando a gente tem uma criança acima de 3 meses só com febre, que você dá a medicação, quando a febre baixa, a criança fica bem, o estado geral dela fica bom, essa criança a gente pode aguardar mais um pouco para ver se vai aparecer mais sintomas. Agora, se é aquela criança, mesmo acima de 3 meses, que a gente deu a medicação para a febre baixou, e mesmo assim a criança tá super quietinha, não quer comer nada, não faz nada, não brinca, essa criança precisa ser avaliada logo, tá? Então, por isso que a gente precisa saber outras coisas junto com a febre, para poder avaliar se vai precisar coletar exames, se vai precisar levar numa emergência, ou se dá para aguardar mais um pouquinho para ver se aparecem novos sintomas e a gente consegue fechar um diagnóstico. Quando que a gente tem que levar a criança para um atendimento médico quando ela está com febre? Bebês abaixo de 3 meses com febre têm que ser avaliados por médico, tá, gente? A segunda coisa é quando a febre, ela é persistente. Então, tem mais de 48 horas de febre, é bom avaliar por um médico, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é quando essa criança, mesmo quando não está mais com febre, você medicou, a febre baixou, ela continua sem ânimo, não quer comer nada, não bebe nem água,
né, não brinca, essa criança tem que ser avaliada, tá? Então, é a criança que mesmo depois que a febre baixou, ela não volta a brincar, ela não volta às atividades dela normais, essa criança precisa ser avaliada, tá? Outra coisa, gente, é aquela febre associada a um estado que a gente chama de toxemiado. O que é isso, gente? É aquela criança que o olho chega a estar baixo, sabe? É aquela criança que não... Ela respira mais rápido, ela tá com as mãos bem geladinhas, os pés mais geladinhos. E assim, mesmo quando a febre vai baixando, isso não melhora. Essa criança precisa ser avaliada urgente, tá? E aí, como é que a gente faz essa avaliação, gente? A gente faz essa avaliação com o exame físico, coletando a história da criança. E sim, às vezes a gente vai precisar coletar exames, tá? E aí, esses exames geralmente são exames de sangue, exames de urina, dependendo dos sintomas associados, a gente pode precisar fazer exames radiológicos. E se for um bebê muito pequenininho, gente, pode às vezes ser necessário a gente coletar o líquido cefalorraquidiano, fazer aquela punção lombar, sabe? Coletar o líquido ali da espinha da criança, certo? Da coluna da criança. E o tratamento da febre, a febre em si a gente trata com medicamentos para baixar a febre, gente. Então, nós temos vários no mercado, paracetamol, dipirona, os anti-inflamatórios, né? Então, tem muitos no mercado. Vai depender muito do grau da febre, se a criança tem alergia a algum medicamento, né? Para a gente poder indicar um ou outro. Qual que é o grande segredo do remédio da febre, gente? O remédio da febre, ele demora em torno de 20 a 30 minutos para ser absorvido no estômago, tá? Ele só vai começar a fazer efeito depois que ele for absorvido. Então, a gente só vai ver a febre baixar uns 40 minutos a 1 hora depois que você deu o remédio. Então, assim, temos que ter um pouquinho de paciência depois de dar o remédio da febre, para que ele tenha o efeito dele, certo? Então, é em torno de 40 minutos a 1 hora para a gente ver o efeito de verdade. Tem que esperar, não tem outro jeito. O que dá para ser feito nesse intervalo, enquanto o remédio está fazendo o efeito? O que dá para fazer, gente, é fazer as medidas externas para ajudar a baixar a febre. Que são o quê? Aquele banho morno, aquele morninho quase frio, sabe? Então, aquele banho morno para ajudar a dar uma baixadinha, né? A compressa dessa água morna, quase fria também ajuda, né? Então, a compressa na testa, a compressa na região das axilas, né? Para poder, região da virilha, para poder ajudar a baixar a febre, tá? Lembrar que aquilo que antigamente se fazia de passar álcool nas crianças, né? Fazer compressa com álcool, isso não é indicado, tá, gente? O álcool, ele pode ser absorvido na pele da criança, pode piorar o estado da criança. Então, nada de álcool. É água, aquele morno quase frio, né? Mas álcool não, tá bom? E para finalizar, gente, enquanto a criança estiver com quadro febril, usar roupas mais leves, não abafa a criança, porque a nossa tendência é sempre ir lá e cobrir a criança, porque a criança com febre, ela geralmente tem aqueles tremorzinhos de frio, né? Só que isso é o nosso corpo liberando calor, gente. Então, assim, deixa o nosso corpo liberar calor. Não abafa a criança, porque aí vai ser mais difícil ainda dela baixar a temperatura e vai ser mais complicado se ela tiver com uma febre alta, porque a temperatura pode até subir por ela estar abafada com cobertas, tá? Então, deixa ela com uma roupa fresca, uma roupa leve, tá? Num ambiente fresco, né? Não adianta também deixar no ambiente abafado, para que essa temperatura sim possa baixar, né? Possa cair e a gente consiga controlar melhor, tá? Outra coisa é dar bastante líquido para a criança, tá, gente? A criança com febre, ela perde mais líquidos por evaporação. É o nosso corpo tentando baixar a nossa temperatura, né? Então, assim, dá muita água, bastante água para que ela reponha esses líquidos que ela tá perdendo por conta da febre, tá? E outra coisa, gente, é não se angustiar e dar muito remédio um em cima do outro, tá? Então, assim, você tem que dar intervalo para ver se a medicação que você deu para baixar a febre fez efeito, não fez efeito, tá? Então, assim,
espera o tempo do medicamento, aguarda um pouco para ver se essa temperatura vai normalizar antes de dar outro. A gente costuma dizer que o intervalo entre um medicamento e outro tem que ser de umas 3 horas, pelo menos, para você ter certeza que aquele primeiro que você deu não fez efeito e aí você dá o outro, tá? Então, a gente faz isso para quê? Para que a gente não dê remédio a mais. E aí, ao invés da gente ter a febre, a gente tem o que a gente chama de hipotermia, que é a temperatura do corpo muito baixa, tá? Que também é preocupante. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E outra coisa, gente, é ficar ligado nos sinais de alerta da febre, né? Então, o que é o sinal de alerta da febre? É aquilo que eu falei, é a criança que, mesmo sem febre, tá super amuadinha, não quer brincar, não quer comer, não quer beber água, tá? Então, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é aquela criança que tá há mais de 3 dias com febre e febre alta, né? Essa criança precisa ser avaliada. O bebê menor de 3 meses com febre, gente, é sinal de alerta, ele precisa ser avaliado por médico, tá? Uma outra coisa importante é aquela criança que, mesmo a febre não sendo muito alta, né, e a febre já tendo baixado com medicação, é aquela criança que fica gemendo, sabe? Ela nem chora, ela geme. Então, assim, gemer não é uma coisa boa, gente. Então, gemeu, tem que levar a criança para uma avaliação médica, tá? Eu espero que essas informações tenham sido úteis, muito úteis para vocês. Deixe o seu joinha aqui para nós, para ajudar a divulgar o vídeo. Faz o seu comentário aí embaixo. Ficou com alguma dúvida? Quer saber de mais alguma coisa? Escreve aqui para mim que eu vou te responder. E compartilha com todas as mães que você conhece esse vídeo para que todas tenham essa informação e essa informação chegue ao maior número possível de pessoas que tenham contato com criança, que tenham criança que possa ter febre, para que elas tenham consciência de quando procurar um médico, quando não procurar, quando medicar, tá? E saber como que vai se proceder esse momento aí da febre da criança. Até a próxima. Tchau!